Fala, meu povo concurseiro, beleza? Aqui é o Arthur Rebelo, seu professor de História, para soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bom, o que eu tenho para vocês hoje? Hoje eu vou trazer para vocês como a gente deve fazer para estudar História para o concurso da Polícia Militar, beleza? Bom, só que antes da gente continuar, eu quero pedir para vocês seguirem a gente no Instagram e no nosso canal do YouTube, beleza? Bom, gente, como que funciona aqui o edital na parte de História para o concurso da polícia, né? Você tem 8 tópicos e esses tópicos são divididos em duas partes, né? Você tem uma divisão em História Geral e uma História do Brasil, beleza? E 4 subtópicos aqui. Bom, costumam ser 6 questões por prova, né? Então você tem ali, geralmente são 2 de História Geral e outras 4. Ou 3 ou 2, vai depender muito do concurso, mas nos últimos concursos tem sido 2 de História Geral e mais 4 de História do Brasil, beleza? Então vai ser mais ou menos assim a formatação da sua prova. Agora, quais são os tópicos? Você tem ali a Primeira Guerra Mundial, né? Você tem o nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, globalização e as políticas neoliberais, que é o momento ali já mais para o final do século XX. E você tem depois, História do Brasil, a Revolução de 30, Era Vargas, as Constituições Republicanas, que é um tema um pouquinho chato, mas é muito importante porque tem caído bastante. E depois a estrutura política e os movimentos sociais no período militar. E por fim, a abertura política e a redemocratização, já aqui para os anos 80, 90. Bom, vamos lá. Seguindo, como é que está a formatação ultimamente das provas de História Geral, né? Você tem aqui a Primeira Guerra Mundial, ela costuma cair bastante, tanto é que você está vendo aqui, ó, a Primeira Guerra Mundial, ela tem uma chance de cair de 35%, quer dizer que ela caiu 35% nas últimas 10 provas que teve do concurso da polícia. Então é um tema importante para você estudar, sabe? É um tema que é legal, dá uma boa atenção. Depois você tem, em segundo momento, o nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial aqui, com 25% ali das vezes que ela apareceu na prova, né? E depois tem a Guerra Fria. A Guerra Fria tem uma chance alta também, tão grande quanto a Primeira Guerra Mundial. Então é muito provável aí que a sua primeira questão na sua prova possa ser sobre a Primeira Guerra Mundial. Então é muito importante dar atenção para esse tema aqui na sua prova. E por fim você tem a questão da globalização e do neoliberalismo com 5%. Olha gente, essa eu vou ser bem sincero com você. É um tema importante, é um tema bastante importante, mas acontece que ele só caiu uma vez até hoje e foi na segunda prova de 2018. Então assim, estude, mas dá mais atenção para os outros que você pode garantir melhor sua prova, beleza? Agora, na questão de História do Brasil, você tem aqui uma chance, né, de 32% de cair sobre a Revolução de 30 e a Era Vargas. Então, assim, é um tema muito importante, costuma ser, via de regra, a primeira questão que você vai encontrar sobre História do Brasil. Então, não deixe de estudar a Era Vargas. E, assim, não só ali o começo que vai até 1945, né? Porque tem um período ali entre 1946 e 1950 que você tem o presidente Dutra e depois o Vargas volta até 55, né? Então, é importante estudar o período todo, de 30 até 55. Esse é o período Vargas e cai bastante. E depois eu vou falar para vocês como ele vai cair na prova, como é que ele aparece e quais são os assuntos que é melhor você dar mais atenção, beleza? Depois você tem, com 30% de porcentagem ali aparecendo na sua prova, período militar cai muito, gente. Período militar, eu costumo brincar que ele não cai, ele despenca na sua prova. Então não deixe de estudar período militar porque é muito importante. Depois você tem as Constituições Republicanas, que apesar de você falar, nossa, tem 22%, mas ela tem caído. Nas últimas provas da polícia, eles têm cobrado, eu acho muito provável que eles voltem a cobrar de novo. E por fim, a abertura política e redemocratização. Cai menos, mas também cai. Mas ultimamente, eu acredito que eles tenham, como você tem, né, 4 questões de História do Brasil e 4 temas, eles estão costumando pedir, inclusive nessa mesma sequência aqui. Pode ser que eles peçam 2 de Revolução de 30, que é um tema que eles cobram bastante e tal, mas via de regra é muito provável que eles cobrem desse jeitinho aqui, nessa mesma sequência que vai estar lá no seu edital. Bom, e como fica aqui a formatação dessas questões? Ultimamente eles têm passado no enunciado um pequeno texto, e esse texto, né, é um texto a gente que fala de maneira geral, então pode ser um texto mesmo, né, de algum historiador, pode ser uma fotografia, pode ser um mapa, uma charge, uma música, a letra de uma música, então relacionada com o período, obviamente. E são perguntas diretas, então tem lá, né, esse texto contextualizando ali um momento para você, e logo depois você tem embaixo uma pergunta bem direta, sobre a Primeira Guerra Mundial, pá, tá ali sua questão. Então é mais ou menos assim que eles têm montado.
Em história geral, como eu estava comentando com você, você tem esses assuntos. As perguntas costumam ser geralmente sobre, como eu estou mostrando aqui, origens, motivos e consequências, autores envolvidos, nesse caso os países ali que estão às vezes em conflito, às vezes fazendo alguma transação internacional, acontecimentos pontuais importantes também, como por exemplo lá na Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, entendeu? Que marca o fim da Primeira Guerra Mundial. Então é um assunto pontual, você vai falar, nossa professor, mas não é muito específico? Não é muito específico, porque se você não estudar o Tratado de Versalhes, você não vai entender como acabou a Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Então é isso. Depois você tem aqui no nazifascismo, por exemplo, assuntos importantes, nesse tópico. Você tem a crise de 29 e o surgimento do nazifascismo. São subtópicos muito importantes que caem sim. As questões, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial mesmo, o ataque a Pearl Harbor, entre outras questões ali que são bastante cobradas, são bastante presentes ali na sua prova. Na Guerra Fria, você vai ver muito a questão mesmo, pergunta sobre a Guerra Fria, os atores mesmo, por exemplo, a atuação da União Soviética ou dos Estados Unidos, Ultimamente eles têm tentado ser um pouquinho mais específicos, mas eu não acreditaria muito nisso por muito tempo, porque eles perguntaram, por exemplo, coisas sobre a América Latina e sobre o processo de descolonização da África e da Ásia. E por fim, a globalização e as políticas neoliberais que eu, como eu falei para vocês, não deixaria de estudar, Eu acho muito errado não estudar, mas também não é a coisa que vai cair matando na sua prova, entendeu? Não é aquela coisa que vai despencar na sua prova. Sobre a história do Brasil, você tem a Revolução de 30, Era Vargas. O que eles costumam cobrar muito, gente, o Estado Novo, que começa ali em 1937, cai demais, procure estudar. Sobre as questões políticas do Getúlio Vargas, é uma questão que eles vão perguntar muito ali no Estado Novo. Sobre as constituições republicanas, eles vão perguntar as características mais marcantes que vocês vão ter em cada uma delas, entendeu? Eles não são muito específicos, eles não vão perguntar número de artigo, parágrafo, nada disso. Nada disso, você vai esperar disso. É só o que aquela Constituição representou e quais foram as principais características dela. E eu daria uma atenção especial para as Constituições de 1946 e de 1988, que elas costumam, houve bastantes questões delas já nas provas anteriores. Depois, a estrutura política e os movimentos sociais no período militar. Eles costumam perguntar muito sobre as características, sobre coisas que aconteceram ali naquele momento, às vezes greves, às vezes algum movimento, alguma vanguarda alguma vanguarda armada, algum grupo armado, esse tipo de coisa, algum grupo guerrilheiro, ou também alguma greve, algum movimento, seja indígena, movimento negro, esse tipo de coisa. E gente, uma coisa muito importante para a prova de vocês, o AI-5, galera, o AI-5 ele não cai na prova, ele simplesmente despenca. Então, se você for para a sua prova sem saber o que é o AI-5, pelo amor de Deus, estuda o AI-5, porque o AI-5 é muito importante para a sua prova de história. Depois, sobre a abertura política e a redemocratização do Brasil, você tem dois temas que são muito presentes ali, que é a lei de anistia e o movimento das diretas já, Então, esses dois aqui você vai ver muito nas suas provas, tem uma possibilidade muito grande deles caírem. Bom, gente, por hoje é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Só não esquece, por favor, de seguir a gente nas redes sociais. E é isso. E seja uma autoridade você também. Muito obrigado.